Santo André Alimentos. Há 70 anos produzindo qualidade e servindo sua família. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Seja bem-vindo à TVI, seja bem-vindo ao Telescópio. Estamos aqui mais uma vez nessa terça-feira, dando sequência no programa Telescópio, programa da família Itapetiningana. Conta um pouquinho dos fatos, das situações, das pessoas que estão acontecendo em Itapetininga. E hoje com a gente aqui, duas voluntárias do Centro Espírita Allan Kardec, Daniele Camargo e Jerusa Tomé. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindas. Boa tarde, Clemente. Boa tarde, os telespectadores. Vamos bater um papinho hoje sobre um curso de doutrina espírita, é isso, né? Sim. Esse curso vai iniciar no sábado agora. Quanto tempo que é o curso todo? Na verdade, são 3 anos. 3 anos de curso? 3 anos, porque nós dividimos os livros básicos da codificação nesses 3 anos. Mas no primeiro ano, que é o que eu estou fazendo o convite hoje, seria para o primeiro que nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos concomitante. É um estudo em grupo, que é aberto para pessoas de todas as religiões, não se faz distinção de religião, não vai se perguntar a respeito da religião das pessoas. É um curso gratuito, tanto que os livros que nós estudamos não é necessário comprar, a biblioteca disponibiliza, você pode emprestar para estar acompanhando. Qualquer pessoa, qualquer religião pode qualquer participar. Religião pode estar participando. É bom a gente já começar o nosso diálogo colocando essa nota para que todos que estejam em casa, independente da religião, possam aí participar e interagir com esse curso básico da doutrina espírita. A gente vai dar sequência logo nesse bate-papo, com certeza, saber todos os detalhes do curso e o porquê do curso, a importância de ter essa consciência espírita. E só lembrando os nossos apoiadores culturais, que são as empresas que nos apoiam para que esse programa continue vivo e existindo sempre, que é o Café Santo André, a Bolsacreto, o Plano Familiar Camargo e as lojas Stile. O nosso telefone para contato é o 3527-8199, 3527-8199, e o e-mail para que você consiga participar com a gente ao vivo é o telescopio.tvi@hotmail.com. E é muito importante que você que está em casa nos ligue, pode participar aqui ao vivo, nos mande uma mensagem, e também estou aqui conectado com o Facebook da TVI, onde a gente pode trocar algumas informações, compartilhar algumas coisas, algumas curiosidades e algumas opiniões aí dos nossos telespectadores e internautas. O programa vai até as 2 horas da tarde, como de costume, ele é reprisado às 11h30 da noite, todos os dias. Quem não teve oportunidade de assistir na hora do almoço, pode assistir à noite e assim por diante. A gente volta daqui uns segundinhos para dar sequência nesse bate-papo com a Daniele Camargo e com a Jerusa Tomé, ambas voluntárias do Centro Espírita Allan Kardec. A gente volta bem rapidinho para dar sequência. Fique ligado. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Corta preço de verão Stile. A temperatura pode até subir, mas os preços continuam lá embaixo. Neste mês, a Stile cortou os preços para você abusar da moda e cabe no seu bolso e já pegou neste verão. Stile, em Sorocaba, Avenida Itabubu, 1878. Café gostoso. É a razão da nossa história desde 1946. Grãos selecionados, torrados e moídos. Embalagem 100% selada, mantendo aroma e sabor. Café Santo André, o verdadeiro sabor do café.
Estamos de volta com o programa Telescópio, agora 12h34, terça-feira, Itapetininga. Daniele Camargo e Jerusa Tomé, ambas voluntárias do Centro Espírita Allan Kardec, e vem à TVI para fazer um convite público a todos que têm interesse de participar do curso de Doutrina Espírita em Itapetininga. São 3 anos de curso, mas a princípio é 1 ano, né, Daniele, que é o que se concentra aí o início do curso? Exato. Nós nos concentramos no primeiro ano em razão de ser a base. Muitas pessoas acabam pesquisando na internet a respeito do espiritismo, lendo um livro ou outro e já acham que estão sabendo a respeito da doutrina espírita. E na verdade não é isso. A doutrina espírita ela tem que ser estudada e a gente não vence estudar todo o conteúdo da doutrina espírita. Os livros da codificação são livros não muito fáceis, e aí o estudo em grupo, a importância do estudo em grupo, a importância de estarmos trocando experiências, né? E mais ainda, o primeiro ano nós já tivemos experiências de pessoas que chegaram lá e ficaram perplexas de saber que nós estávamos estudando o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, que nós estávamos estudando a respeito de Deus, seus desígnios, o porquê. Que serve de base para a doutrina espírita, né? Que serve de base para a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é uma religião, ela é uma filosofia e ela é uma ciência. Não há como dizer-se espírita e não seguir a Jesus. Ou pelo menos pretender seguir a Jesus, porque ele, naquela mansidão dele, mas é tão difícil muitas vezes a gente conseguir seguir os caminhos dele, os ensinamentos dele. Não há como se falar que é espírita e não mudar o seu procedimento no dia a dia, mudar a sua filosofia de vida. E não há como dizer espírita e não se questionar a respeito da ciência, que a ciência hoje já comprova muito do que foi dito em 1855 através de Allan Kardec, que é a cura pelo amor, que é a doença através da tristeza, através do rancor. Isso já está dito lá atrás e hoje a ciência vem comprovar isso. O espiritismo ele anda em paralelo com algumas religiões, então ela não sobrepõe a religião, e sim ela complementa a religião. De modo nenhum. Antes de entrar no programa nós estávamos conversando a respeito disso. A doutrina espírita ela respeita muito todas as religiões, porque todas as religiões elas querem que a pessoa melhore, querem que as pessoas se aproximem de Deus. E como é que a gente vai se aproximar do Pai, que é perfeito, se a gente não buscar dominar os nossos vícios, buscar mudar os nossos defeitos, adquirir virtudes? Se a gente não fizer essa reforma íntima, seja em que religião estiver, não vai se aproximar do Pai. Então esse é o objetivo de todas as religiões, por isso que a religião espírita ela acaba abrigando todas as outras. Nós já tivemos esse curso anos que participaram conosco seminaristas, que participaram conosco pessoas evangélicos que vieram buscar, porque Clemente já foi mais. Hoje em dia, menos. Mas nós tivemos muitas confusões a respeito da doutrina espírita e muito preconceito a respeito disso. Então, mas para mim saber, até para mim atacar, eu tenho que conhecer. E para mim conhecer, eu tenho que buscar. Então, as pessoas chegam lá, nossa, mas aqui não tem imagem nenhuma. Aí pergunto muitas vezes, mas é mesa branca? Gente, não precisa de mesa. Para você fazer uma oração, para conversar sobre Jesus, para falar sobre Deus, embaixo de uma árvore basta. Precisa ter paz só, né? Precisa ter paz, a gente precisa buscar essa paz. Eu tenho alguns amigos que são espíritas aqui em Itapetininga e eu trabalhei algum tempo com uma
pessoa em São Paulo, e numa das reuniões que eu estive em São Paulo, eu cheguei um pouco mais cedo e essa minha parceira de trabalho falou assim, olha, vamos passar a tomar um passe antes de irmos para a reunião, que eu acho que vai ser bom. E eu nem sabia o que era direito, eu tinha escutado falar, mas não tinha noção nenhuma o que era tomar um passe. E aí eu fui junto, tal, foi uma energia de paz e tranquilidade que não existe, né? Ainda mais no meio de São Paulo, acho que em Pinheiros, uma casinha bem simples, aí sentamos, teve um momento de uma preleção, uma pessoa falou algumas coisas bem bonitas, bem gostosas, dando algumas, né, dando uma introdução àquele momento, àquele clima, e depois entramos numa salinha, e aí até foi, me permite brincar com a situação, aí a moça pegou e deu as mãos assim para mim, e eu peguei e segurei a mão dela. Falei, não é para segurar, né? Eu achei que fosse para segurar a mão dela. Daí teve um ritual ali e tal, e realmente é uma paz. Se você vai em busca de paz, você encontra, né? Na verdade, a gente não fala nem que é ritual, é uma maneira de a gente estar se concentrando. Mas o passe, ele já é comprovado cientificamente. E o que é o passe? O passe é a gente transmitir as nossas energias. Quando a gente chega a cumprimentar alguém na rua, a gente faz o quê? Dar as mãos. Naquele momento, não é só o aperto que eu estou transmitindo às pessoas, é a minha energia que eu estou transmitindo através das mãos. Quando nós estamos em um lugar e está havendo um show, o que nós fazemos? Aplaudimos. Naquele momento, não é só o barulho, é a energia que eu estou transmitindo através das mãos. Mãe fazendo massagem em criança. Quem já não ouviu falar, a criança está com cólica, faz uma massagem na barriguinha que passa. Naquele momento, não é só o calor da minha mão, é a minha energia. E o passe a gente faz através da energia. Com a imposição das mãos, muitas vezes segurando as mãos das pessoas, é só o fato de eu querer passar coisa boa. Senhor, faça com que eu seja instrumento do seu amor, da sua paz, e que nesse instante eu passe para esse meu irmão o que ele está precisando, o que de melhor tem dentro de mim. Então, o passe serve para isso. E não existe passe fraco, passe forte, não tem isso. O que importa é a gente querer transmitir o amor. Se eu estou vendo que meu filho não está passando bem, meu parente não está passando bem, faça uma prece. Coloque as mãos no lugar onde está machucado, está doendo. Ah, mas eu não quero colocar as mãos. Então, una suas mãos naquele instante, faça-se concentrado em estar passando energia boa. Esse é o passe. Logicamente que muitas vezes para a gente se concentrar, a gente acaba diminuindo um pouco a intensidade da luz, né? Então, nós temos centros espíritas que usam uma luz mais fraquinha, uma luz azulzinha, uma luz verdinha, a luz que tiver mais barato para comprar. Não tem necessidade de cor nenhuma, assim como não é necessário a gente utilizar roupas especiais para nada disso. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Aí é de dentro. É o grande segredo, né? Sem dúvida. Esses ensinamentos e toda essa questão delicada, essa consciência, né, espírita, essa consciência de energia, tudo isso vai ser passado no curso. Logicamente, nós vamos estar trabalhando a respeito disso, de como a gente vai se proceder nos lugares. Infelizmente, muitas vezes as pessoas procuram saber um pouquinho mais da doutrina espírita quando passam pela prova de fogo. E aí, muitas vezes, se a nossa fé é baseada só na obrigação ou no medo, a gente pode questionar. Deus virou as costas para mim. E na doutrina espírita a gente aprende que ele nunca vira as costas para a gente. Que na perfeição dele, muitas vezes ele nos faz passar por momentos difíceis para aprender. E aí a gente dá um exemplo bem simplesinho. Nós estamos doentes, um resfriado. E o que é feito para nós? Primeiro nós tomamos um chazinho de hortelã e a gente não melhora. Depois a gente toma já um remédio de homeopatia, não melhora. Aí já vai para um remédio alopata, não melhora. Aí a gente tem que tomar uma injeção. Opa, já doeu um pouquinho mais. Mas aí a gente não melhora. Aí a gente tem que tomar um remédio mais forte, muitas vezes uma internação, uma intervenção cirúrgica. E esses extremos
faz com que a gente melhore. E Deus age com a gente desse jeito. Muitas vezes Ele avisa, olha meu filho, você não está indo no caminho correto. A gente não aprende. Aí vem uma outra pessoa e fala, meu filho, veja bem como você está procedendo. E a gente não aprende. Aí quando a gente passa pela prova de fogo, perda de um ente querido, muitas vezes um ente querido ou nós mesmos presos numa casa de correção, ou passamos por um momento de doença, aí a gente fala, opa, peraí, o que Deus quer que eu aprenda? E é essa pergunta que a gente tem que fazer sempre. O que Ele quer de mim aqui? Nós como espíritas, nós nós temos a certeza absoluta que o acaso não existe. Que nós somos colocados no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Se eu estou hospitalizado, eu tenho que me perguntar, Deus, como que eu posso ser instrumento do teu amor aqui no hospital? Se eu estou numa casa de correção, seja trabalhando ou seja preso, eu tenho que me perguntar, Deus, o que você quer de mim aqui? E o Espiritismo trabalha em relação a isso. Quando há a perda de um ente querido, o que você quer de mim, Pai, aqui? Buscar entender a situação. Buscar entender a situação. Não se revoltar. Não se revoltar. Questionar. Não questionar. E o que mais importante, essas mudanças são para nossa mudança, para nossa reforma íntima. Eu não vi, e me corrija se eu estiver errada, mas eu não vi em nenhuma escritura, em nenhum momento Jesus falando, as pessoas à minha volta têm que se modificar para as coisas melhorar. Ele fala o quê? Que a gente tem que se modificar. Vai e não peques mais. Então, se eu me modifico, naturalmente as coisas que estão à minha volta se modificam, né? Acreditamos piamente que tudo que a gente planta hoje, mais cedo ou mais tarde a gente vai colher. Então a gente tem que acordar e no nosso dia e lembrar o que eu quero para o meu futuro. A gente é o arquiteto do nosso futuro. Eu quero o bem, então eu tenho que plantar o bem. Então essa é a filosofia de vida do espírita. Não tem como a gente maquiar nada. Né? É uma cobrança íntima nossa mesmo. É incrível como é nítido quando a pessoa é espírita ou de qualquer outra religião que seja e vive isso de forma plena, ela faz a diferença onde quer que ela esteja, né? Sim. Eu tenho amigos que são espíritas, alguns amigos da igreja presbiteriana, e quando a pessoa vive de coração, de verdade, ela é diferente. É diferente. É notório que a pessoa é diferente. Os meus amigos espíritas mesmo são realmente assim brilhantes. Alguns se doam muito mais do que deveriam pelo outro, e é bem nítido. Entre o grupo de amigos a gente sabe e comenta como pode ele ser tão bom de coração, ter uma alma tão aberta, tão plena, tanta paz, né? E é nítido no grupo. Assim. E logicamente, Clemente, que em todas as denominações religiosas nós temos as pessoas que trabalham e que vivenciam os ensinamentos cristãos, os ensinamentos que levam ao bem, e aquelas pessoas que não vivenciam isso, né? Que utilizam isso para outras finalidades. E na doutrina espírita, infelizmente, quando você vai pesquisar espiritismo na internet, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar pessoas que se dizem espírita e preveem o futuro. O futuro eu sei. Eu estou plantando hoje, eu sei que eu vou colher amanhã. Já dá para dar uma desconfiada do que vai acontecer, né? Ai, mas olha o que aconteceu comigo hoje. Eu estou, só um exemplo, a título de exemplo, puxa vida, eu estou com um problema muito sério no meu pulmão. Mas quantos anos você fumou? 60 anos. Então eu não preciso de nenhuma vidente para tratar a respeito desse assunto. Eu sei o meu futuro. Se eu bebo antes de dirigir, não precisa ninguém prever o meu futuro. Então, o espiritismo, ele tem essa visão
que não é necessário eu ir em alguém muito espetacular para saber o meu futuro. Eu planto e eu colho, né? E queira Deus que a gente tenha força, que a gente tenha fortaleza, que a gente tenha serenidade para colher tudo que, né? Porque a gente não é perfeito. E Kardec sabia que a gente não era perfeito. E ele coloca no Livro dos Espíritos que a gente deve seguir a Cristo e não aos cristãos. Por isso, todo o trabalho no centro espírita é um trabalho voluntário. Lá a gente não sabe tudo. Então, nesse curso, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todos os questionamentos íntimos das pessoas. Mas a gente vai dar o caminho, o norte, o rumo, tudo através de uma fé raciocinada. Eles mesmos vão pensar e vão se questionar e vão encontrar as respostas. Eu estou com a notinha aqui do jornal Folha de Tapetininga que fala sobre as inscrições que já estão abertas e o curso começa no dia 2 de fevereiro. Sim. É isso, e discorre pelo ano todo. Sim, já no dia 2 a gente vai dar o cronograma, porque nós temos feriados prolongados, por exemplo, nós não temos o curso para que as pessoas não percam o fio da meada, né? A gente vai passar o cronograma do quais os temas que nós vamos estudar, a divisão dos livros. Então vai ficar bem claro isso. Eu queria ainda falar a respeito do curso, falar a respeito especificamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando as pessoas falam do Evangelho segundo o Espiritismo, há aqueles que pensam que Kardec criou um outro Evangelho, né? Por isso que fala Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na verdade não é isso. Kardec, ele era um professor de aritmética, ele era, portanto, um matemático, ele era um pesquisador, ele era discípulo de Pestalozzi, então a sua didática era muito rígida, sua pedagogia era muito rígida. E o que ele fez foi estudar e fazer com que todos os capítulos do Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, Atos dos Apóstolos, que falassem sobre a paciência, ele acabou colocando tudo no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles trechos do Evangelho que falassem sobre paciência, colocou tudo no mesmo capítulo, para facilitar o nosso entendimento. Ele reorganizou, então, os livros. Reorganizou. Não tem uma ordem cronológica, mas se manteve no Evangelho segundo o Espiritismo aqueles apontamentos. Capítulo 1, versículo, isso se manteve. Mas ele não deu ordem cronológica, ele uniu a respeito dos títulos. Então, por isso que nós falamos Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é o mesmo São Marcos, é o mesmo São Mateus, mesmo São Lucas, que tem no Evangelho, no Novo Testamento. Segue o mesmo conceito, só que reorganizou para efeito de estudo, talvez, sim. Né? Também nós não falamos nada a respeito dos dogmas, não. Nós estudamos os ensinamentos morais do Cristo. É isso que nós nos apegamos no curso. O curso é todo gratuito? Todo gratuito, não tem nenhum custo. Também não é necessário comprar os livros, pode emprestar lá da biblioteca do centro. Esse curso é na verdade, um bate-papo. Logicamente que esse bate-papo é dirigido. Cada semana nós estudamos um tema. E então, os questionamentos devem ser relacionados ao tema. Nós não vamos abordar nada pessoal no curso, nós não abordamos. Então, é aberto a todos. Jerusa, você que está aí quietinha por enquanto, tá com vergonha? Não. Não, né? Como é que é o perfil do pessoal que frequenta esse curso ou que procura esse curso? São pessoas mais velhas, tem bastante jovem? Tem de todas as idades. Todas as idades? Todas, até criança, né? Tem os pais que levam os filhos, aí tem uma salinha lá que eles ficam. É mais aquelas pessoas que estão interessadas em saber de verdade o que é o Espiritismo, né? Eles preferem ir lá, porque lá a gente estuda o Evangelho, então é uma coisa assim, a base do Espiritismo. Esse tipo de pessoas que estão interessadas nisso mesmo frequentam. E muitos pais já levam os filhos para tendo essa introdução. Pode crianças, então, nesse curso? Pode. Pode. Nós temos as salinhas que são separadas porque uma criança,
de 5 anos não tem os mesmos interesses pois é. de um adolescente de 14, de 16, 18 anos. Então, nós acabamos separando para eles terem um estudo dirigido. Então, eles vão acabar conhecendo através de Jesus e as historinhas, os evangelhos de Jesus é feito através de historinhas. Então, cada etapa, fases, nós trabalhamos com o evangelho, mas de acordo com a sua faixa etária. De acordo com a faixa etária, né? Sim, sim. O curso se estende pela manhã toda, tarde? Não, ele começa às 18 e termina às 19h30. Vai ser todos os sábados nesse período. Se eventualmente uma pessoa, mas todo sábado para mim é difícil, quiser ir em um ou em outro, pegou o cronograma, olha, me interesso falar sobre nos assuntos relacionados às crianças, assuntos relacionados à paz, à paciência, pode ir também, não tem problema, não é obrigado a ir todos os sábados, é que existe uma sequência, mas se quiser ir um e outro também pode, não tem problema. Vamos passar para o pessoal o endereço e o telefone para contato, para quem tiver interesse em fazer as inscrições, dia 2 de fevereiro já está em cima, né, já começa logo, então precisa passar esses contatos. Eu tenho o telefone aqui no jornal, que seria o 3271-0458. E também o 3275-1986. Tem outro telefone, o que é o celular? Mas será que não confunde? Passa outro também? Não, pode passar, pode ser? Às vezes a pessoa só tem celular, né? Daí pode... Então o telefone celular é o 9719-9236. 9719-9236. E o telefone fixo é o 3271-0458. Quem tiver interessado, as inscrições já estão abertas, o curso é inteiramente gratuito. Como diz a nota do jornal, o curso é desenvolvido em ambiente cordial e descontraído, com espaço para perguntas. Então é um bate-papo gostoso, 1h30 por sábado, também não vai complicar a vida de ninguém. Sim. E com certeza vai dar um upgrade de paz, de harmonia, né? que não tem preço. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu também gostaria de deixar claro que não é necessário nenhuma vestimenta e nem cor especial. A gente só pede para não ir de biquíni. Não sendo de biquíni, pode... a cor que quiser. Esfria um pouquinho no final da tarde. Sim, lógico. Mas, fora isso, não tem nada de roupa. O espiritismo não tem nada a ver com vestimenta, não existe nenhuma... Nada. Tem pessoas que confundem uma coisa com a outra. Confunde. Por isso que é importante o curso, porque já chega lá, já vai ver que não tem nenhum aparato, nada. As pessoas que estão lá na frente para dirigir esses cursos só estão lá porque chegaram antes e já passaram por essas fases, já estudaram esses livros e que estudam ainda, porque é muito importante que se esclareça que esses livros, eles estão estudados ainda, pode ter 50, 60 anos de espiritismo, a gente está sempre estudando porque as coisas se modificam muito rápido e aí já há questionamento, célula-tronco, aborto, eutanásia. O espiritismo tem que estar estudando a respeito disso. Então não é necessário, não tem nada de aparato nenhum, não tem ritual, não é necessário, não tem nada a respeito de mesa branca. Eu até brinco que a mesa que tem lá, muitas vezes que a gente fica muito nervoso quando está falando, então a gente segura na mesa, mas para nos amparar. Mas não é nem necessário mesmo. Se precisar segurar na mesa aqui, fique à vontade também, bom. Que não tem nada de mesa branca aqui. Tá joia, muito obrigada. É porque a gente não brinca. Vou dispensar. A gente brinca, mas é que há uma confusão com doutrinas africanas, né, espiritismo. Quem não conhece acha que tem uma coisa tem a ver com a outra e não tem muito a ver com a outra. Né? Na verdade, a lei de reencarnação nós temos até no budismo, né? Então lá o curso é até para diferenciar mesmo uma coisa da outra. E o porquê? Mas por que vocês não usam? Porque não é necessário. Deus não vai perguntar para mim, quando eu chegar lá e para mim prestar conta com o Criador, qual é o meu sobrenome, quantos títulos eu tinha, qual é a marca do meu carro. Não tem nada a ver com isso. Né? Qual era a denominação religiosa. Ele vai perguntar o que eu fiz de bom para as pessoas que estão à minha volta, o que eu fiz para me corrigir.
É isso que ele vai me perguntar. Então, a doutrina espírita, nós trabalhamos em relação a isso, né? A gente não faz... nós respeitamos todas essas práticas, que fique bem claro isso, todas as denominações, mas a doutrina espírita não tem nada a ver com o budismo, com o umbandismo, com a quimbanda, e não tem nada a ver a respeito disso. Vocês me disseram anteriormente que o curso já existe há mais de 20 anos aqui em Tapetininga. Mais de 20 anos. A gente até fala que o Centro Espírita, o Allan Kardec, ele acaba tratando do curso básico, e esse curso básico é também para as pessoas que já estão frequentando os outros centros, e que depois desse curso básico as pessoas acabam saindo do Allan Kardec sabendo como vão estar lidando com os momentos difíceis das outras pessoas e indo para outros centros, que é essa a nossa finalidade, que é expandir, propagar as lições, né? As lições baseadas em Jesus, lembrando sempre que todas as pessoas que estão à frente dos trabalhos nos centros, elas não são pessoas perfeitas. Nós estamos nos corrigindo, nos policiando dia a dia. E a gente não tem vergonha de falar que a gente está lutando contra os nossos vícios, contra os nossos erros. Por isso que é importante a gente seguir a Cristo e não seguir aos cristãos. Eu gostei muito dessa frase, achei bem interessante. Ela é muito explícita. Deixa claro que o nosso exemplo de vida e sabe por quê? Cristo Jesus. Sem dúvida. É Ele o nosso norte, como é que vocês, é o nosso rumo. Como é que vocês entendem ou percebem a questão dos santos da Igreja Católica, a beatificação de algumas pessoas que obviamente servem de modelo para a vida cotidiana, porque são pessoas que passaram por essa mesma vida, tiveram pecados, mas encontraram um equilíbrio. Como é que vocês veem essa condição assim? Sim. Dos santos? Clemente, na verdade, para nós tratamos eles como espíritos superiores. Eu brinco até que a minha família é de maioria católica, depois temos os evangélicos e uma minoria espírita. E eu até brinco com eles, olha, vocês falam muito mais de espíritos do que nós no centro, porque é unção do Espírito Santo, uma outra Espírito Santo, e nós tratamos os santos como irmãos nossos, que lutaram aqui na Terra, que não tiveram privilégio nenhum, passaram por todas essas fases que nós passamos e que conseguiram vencer os seus vícios, os seus defeitos, e hoje estão na espiritualidade maior, nos intuindo ao bem. Porque eles não podem falar, Dani, pegue aqui. Não, mas eles podem, Dani, faça esse caminho, diga isso, liga para tal pessoa. E aí acontece da gente encontrar as pessoas na rua ou da gente ligar. Deu vontade de ligar para um amigo, para um irmão, para um parente, a gente pega o telefone e liga e a pessoa fala, puxa, eu estava acabando de falar de você agora. E o que é isso? Nós tratamos isso no Espiritismo. Muitas vezes é mediunidade. Eu fui intuída através de espíritos, muitas vezes superiores, que a maioria, a grande maioria, nunca esqueçam disso, de espíritos, são espíritos voltados ao bem. Eles nos intuem a ligar para aquela pessoa, para dar uma força, um apoio moral, dizer, eu estou aqui, se precisar de mim, eu estou aqui, né? E então encaramos os santos como esses espíritos superiores. Não temos imagens. A gente não faz o culto da imagem, mas a gente respeita muito. Porque nós não cultuamos imagem, mas rasgue a foto do meu avô com a minha avó, para ver se eu não vou ficar louca de bravo. Pois é, justamente. Eu tenho que respeitar. Ah, mas eles já foram. Os exemplos deles já ficaram. Mas é querido. Então respeite. Eu tenho 2 avós que são vivos ainda, graças a Deus, uma bênção de Deus na minha vida, exemplos, e eu não canso de falar que eu enfrentei muito preconceito a respeito da doutrina espírita, mas os meus avós me apoiaram muito. Tanto meus avós que já partiram para a espiritualidade, quanto os meus avós que estão aqui. Agradeço muito a eles a esse respeito. E
se eu ficar com uma peça de roupa deles, o dia que eles partirem, não rasguem, não tire do lugar, deixe lavadinho. Muitas vezes a gente quer até sentir o cheirinho deles, né? E a mesma coisa as imagens. A gente não vai agredir ninguém em razão à imagem. E até bonito, não são imagens feias, né? São imagens bonitas, que trazem paz. Então, tudo que nos traga paz, tudo que nos traga felicidade, boas lembranças, isso é salutar. A gente tem que lembrar muito disso, né? Com relação ao espiritismo, existe o dízimo, como de costume nas outras religiões? Não, nós não temos. Nós não temos lá no centro nenhum trabalho que seja pago. Todo trabalho é voluntário, nada é remunerado lá dentro. Então, mas precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa pagar os impostos. E aí as pessoas que acabam se associando do centro, olha, eu quero ser sócia do centro, eu quero ajudar a manter o centro. E aí contribui. Aí eu contribuo com quanto eu posso. Não é obrigatório, não tem valor fixo. Eu contribuo quando eu posso, como eu posso. Assim é feito as coisas dentro do centro. A gente não tem a preocupação do embelezamento, né? Lógico que é bom a gente ir num lugar limpinho, mas a gente não tem essa preocupação de ter um chão de mármore, a gente não tem essa preocupação. Um prédio não, a gente não tem essa preocupação. O que a gente faz, que é o amor, que a gente quer transmitir, o que é o amor, a gente transmite até embaixo de uma árvore, uma sombra de uma árvore a gente transmite. Então a gente não tem preocupação em relação a isso. Eu comecei em 2002, eu comecei a fotografar igrejas. Eu tenho isso como um hobby. Então, onde eu passo e vejo uma igreja diferente, eu tiro uma foto. E eu tenho igrejas de Buda, por exemplo, que são extremamente simples, pequenas, com uma portinha pequena, uma janelinha. E igrejas católicas que são suntuosas, enormes e tal. E eu não tenho uma foto de um centro espírita, então vou visitá-los lá para, claro, não só para isso, mas vou aproveitar e tirar essa foto para tirar um registro. Eu gosto de fazer esse registro de templos, eu acho uma coisa interessante, uma pesquisa, né? Lógico, sem dúvida. Eu também gosto muito de igrejas, de visitar as igrejas. Aquelas góticas, eu acho lindo. Lindo, né? Quanto mais o estilo barroco, para mim, me encanta mais, né? Eu gosto muito, tenho muito carinho por muitas igrejas católicas, por onde eu passei, né? Tenho muito carinho por elas, sim. E é só uma questão arquitetônica, a gente sabe que sempre a energia boa é de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? E eu me recordo muito, eu estou me estendendo, mas eu me recordo muito de quando teve uma reportagem de um programa de televisão que levaram uma médium, que se dizia médium, vidente, no antigo Carandiru. E ela chegou e fez um monte de trejeitos. Ai, que sofrimento! Quantas pessoas sofrendo, espíritos. Nossa, a audiência desse programa passou um pouquinho, levaram o Chico Xavier na época. O Chico Xavier chegou, olhou, entrou. A vidência de Chico Xavier, a sabedoria. Aí perguntaram para Chico, mas você não está vendo nada de extraordinário, nenhum espírito sofredor, nenhum monstro. Chico já falou, não estou vendo nada disso. Eu estou vendo, na verdade, mães orando pelos seus filhos. Eu estou vendo espíritos socorristas, pessoas do bem. Então, o ambiente em que a gente está é o que a gente reflete. Se ele estava refletindo paz naquele ambiente, se ele estava refletindo amor, pode estar ele aonde ele estiver, as pessoas vão sentir amor, as pessoas vão sentir paz. Ele vai ver paz, ele vai ver amor. E é assim com a gente. Se eu estou num hospital, se eu estou numa casa de correção, se eu estou nas ruas, se eu estou numa fila de banco, se eu estou vivenciando paz, se eu estou buscando a paz, eu reflito isso. E tudo à minha volta se modifica. Que bom ter vocês aqui, uma paz, realmente vocês transparecem essa paz, essa harmonia, muito bom. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, convidando toda a população. Então, a partir do dia 2 de fevereiro, então, o curso
gratuito, através do telefone 32710458 e o endereço do centro é a Rua Alexandre Neri, 101, proximidades da Estação Rebaixadora de Luz, em continuação à Rua General Carneiro. Sim. Qual que é o ponto de referência ali? Uma coisa comercial, para a gente saber? Comercial é a fisioterapia da Unimed. Fisioterapia da Unimed. É uma ruazinha sem saída, Alexandre Neri. Então, continuação do Derac, do estádio do Derac. Perfeito. Entrou na ruazinha sem saída, é a última casa. Que bom. Obrigado e boa sorte para vocês no curso. Deus abençoe muito vocês. Amém. Muita paz para todos lá que muita paz, buscam. Muita fortaleza. Que Deus abençoe você, persevere, né? Ilumine sempre. Amém. E é isso que a gente deseja também a toda a população. Perfeito. Obrigado. Agradeço demais a presença de vocês, Daniele Camargo e Jerusa Tomé. E mandar um abraço especial para o Silas Gering, que é a esposa da Daniele. Deve estar nos assistindo. O Silas, que é o grande parceiro da TVI, grande amigo. Com certeza. Um abração para o Silas aí também. Obrigado a vocês duas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Esperamos todos lá. Perfeito. A gente volta daqui alguns segundinhos com a presença do Eduardo Bittar para falar um pouquinho sobre casa noturna, segurança e respeito aos consumidores nesse setor. A gente volta já já. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Correio de Itapetininga. Um jornal independente com muita informação e prestação de serviços, além do maior caderno de classificados gratuitos da região. Jornal Correio de Itapetininga, o leitor em primeiro lugar. Café gostoso. É a razão da nossa história desde 1946. Grãos selecionados, torrados e moídos. Embalagem 100% selada, mantendo aroma e sabor. Café Santo André, o verdadeiro sabor do café. Cursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais. Cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Magato Concursos Públicos, 3275-2626. Estamos de volta com o programa Telescópio. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural do Café Santo André, Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e Lojas Stile. O nosso telefone para contato, participar ao vivo com a gente, é o 3527-8199 ou através do e-mail telescópiotvi@hotmail.com. A programação de amanhã, depois a produção me passa quem é amanhã para eu poder já anunciar aqui quem é o convidado. E aqui com a gente hoje, Eduardo Bittar. Eduardo Bittar, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Clemente. Engasgado aqui. Engasgado? Pois é. Na correria Correria, cheguei atrasado, né? Tranquilo. Bom, Clemente, prazer novamente. Parabéns, novo programa. Primeira vez com você aqui. Primeira vez. E falar um pouquinho aí da tristeza que foi Santa Maria, né? Pois é, não. O que era para ser somente diversão e anti-estresse virou uma tragédia, né? Tragédia. Uma tragédia que acontece muito, né? Eu observei, ontem eu estive aqui com o capitão Paulo Monteiro e puxei um relatório na internet sobre casos que acontecem nesse sentido. Então, na Argentina tiveram aí centenas de mortos, na Suécia, país que a gente imagina ser super cuidadoso, mas fogo e acidente acontece em qualquer lugar. E nos Estados Unidos, na Argentina, na China, são recorrentes acidentes nesse sentido, que as pessoas ficam numa casa noturna ou morrem asfixiadas ou carbonizadas. É uma tristeza. Pode acontecer em qualquer lugar, né? Infelizmente. Na verdade, a gente está num processo de evolução, né? Não o Brasil, mas o ser humano em si. Então, infelizmente, com cada tragédia, a gente aprende e a parte boa é essa parte de aprender
e ajustar o necessário para cada vez que isso, cada ocorrência que eu tiver, cada menos vidas se percam, né? Se percam. A ideia é essa, né? Então... Você está há muito tempo atuando nesse setor de casas noturnas e assim por diante? Desde o seu pai, que já atuava nesse setor, houve alguma vez algum incidente gravíssimo dessas proporções? Dessas proporções não aconteceu, que a gente sabe, mas algum acidente que tenha preocupado vocês, que tenha aí levado alguma vida? Não, levado vida não. Mas já houve eu na verdade nem frequentava nessa época. Era uma casa noturna que meu pai tinha na Virgílio Rezende. E teve dois clientes que soltaram, acho que era até novidade, aquele gás lacrimogênio, justamente para acabar com a festa. E nesse momento que soltou, e que demora um pouco para perceber, né? Já se abriram as portas de emergência e todo mundo saiu para a rua e ninguém passou mal nem nada. Mas aconteceu isso? Aconteceu isso em 88, 87. E nessa época não era nem exigido, pelo menos aqui em Itapetininga, não tenho muito conhecimento assim, mas eu lembro que as portas de emergência nem tinha aquela barra antipânico. Era meu pai que precisou ir lá e abrir. Então ele foi lá e abriu as portas e saíram. Aconteceu isso e tranquilo. Só esse incidente? No celeiro houve uma coisa parecida, logo no começo, quando abriu. E também aí, no caso lá, aí já com todas essas regras atuais, né? Com barras antipânicos, portas de emergências compatível com o número de pessoas e a área, né? E também aconteceu, ali foi a consagração. Ali a gente viu que em 1 minuto, não é 3 minutos como pede o mínimo, né? Em 1 minuto, 2 minutos, não tinha mais ninguém lá dentro. E depois todo mundo voltou, porque aí o gás lacrimogêneo, essas coisas, né? Então, isso é uma prática que eu já ouvi falar várias vezes de pessoas que soltam isso dentro de casa noturna, justamente para ou acabar com a festa, ou para não pagar aquela comanda, que a gente já não trabalha mais com isso há anos. Para não pagar, então para gerar um tumulto. E o que aconteceu lá na Boate Kiss, em Santa Maria, foi que, você viu a reação de seguranças? Eles até então, isso foi uma coisa horrível, né? Eles segurarem os clientes lá dentro, porque até então não sabia se era incêndio, se era uma outra coisa, ou algum tipo de cliente que soltou esse gás lacrimogênio justamente para sair sem pagar. Infelizmente, a gente tem nós como povo ainda precisamos ter muito mais consciência, né, dos problemas que causa. Aí é aquela coisa, né? Eles seguraram achando que não sabia o que era e, esses 30 segundos que segurou lá, 100 pessoas que morreram. Que morreram a mais, não tenho dúvida disso. E gozado que normalmente acontece não por uma má organização da casa, um acidente da casa, e sim alguma pessoa, um cliente que aciona alguma coisa. Não, acho que isso não. Acho que isso eu não sei dizer para você, mas eu acho que o incidente em si, na verdade, ele independente de qualquer coisa, uma opinião minha, né? O culpado maior sempre é o responsável, o dono da casa. E juntamente depois com os órgãos que fiscalizam e que liberam o funcionamento desse local. Não adianta querer eximir a responsabilidade. Eu vi um dono lá ontem se entregando para a polícia, mas dizendo que ele não tem nada a ver, que ele não participa da operação, que ele é só um investidor. Isso é papo furado, entendeu, meu? O risco é esse. Se você entrou num negócio, você entrou para ganhar, entrou para perder. Não tem esse negócio. Não é ganho financeiro só. Os ganhos são N ganhos, né? Você tem o ganho financeiro, você tem o ganho social, você tem o ganho de estar trabalhando, e as perdas. Então, independente, a gente não é ninguém para julgar ninguém, mas a minha opinião é essa. Eu acho que isso aqui tem que ser mais que nem navio, né? O comandante não pode abandonar o barco enquanto não saiu o último. Não existe isso, né?
É que tem tanto sistema, dispositivo de segurança, as regras hoje são... A fiscalização do bombeiro, da prefeitura é mais rígido, que dá a impressão que as casas de shows ou casas noturnas já estão ali, se tem o alvará, já estão nos padrões para garantir uma segurança. Mas aí um cliente, um consumidor acaba disparando alguma coisa e aí o negócio muda, as proporções são realmente, né? Tem que contar com esses imprevistos. Como é que você vai... contar com imprevisto. Como é que... Tem que contar com imprevisto. Como é que você vai saber se uma pessoa vai jogar um gás lacrimogêneo lá e passou na revista, na entrada? Então, assim, a ideia é que a saída de emergência e o plano de emergência, ele tenha como meta qualquer tipo de situação inédita. Qualquer ignorante que possa vir a fazer alguma barbaridade tem que estar previsto essa situação também. Não só os acidentes naturais ali da casa, mas a maldade do ser humano, ou às vezes até a inocência da pessoa, como o caso do sanfoneiro da banda lá em Santa Maria, que disparou um morteiro para comemorar alguma coisa e causou uma perda. Esse rapaz também veio a falecer? O sanfoneiro veio, né? O sanfoneiro veio a falecer, né? O único da banda, né? Não estou tão a par assim da notícia. Está saindo ainda. As coisas vão ficando mais frescas, né? Bom, perfeito. A gente vai dar sequência nesse bate-papo e eu vou pedir que sejam passados aí os apoiadores culturais desse programa Telescópio e da TVI. A gente volta bem rapidinho para dar sequência. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Corta preço de verão Stile. A temperatura pode até subir, mas os preços continuam lá embaixo. Neste mês, a Stile cortou os preços para você abusar da moda e cabe no seu bolso e já pegou neste verão. Stile, em Sorocaba, Avenida Itabuvu, 1878. O que mais importa na vida é viver bem. E para viver bem, é preciso cuidar da saúde. Em Itapetininga tem Unimed. Unimed. Viva tranquilo. Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Saiba o que de fato acontece. O jornal Folha de Itapetininga há 43 anos vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade, construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576, faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. Estamos de volta com o programa Telescópio, aqui com o Eduardo Bittar, conversando um pouquinho sobre o incidente em Santa Maria e sobre essas precauções, essas situações que podem acontecer em qualquer casa noturna. Eu estou na linha com o Péricles. Alô, Péricles, está nos ouvindo? Tudo bem, Clemente. Parabéns aí pela mudança, pelo novo programa. E uma boa tarde ao Du Bittar, filho do meu amigo Paulo Bittar. Boa tarde, Péricles. Há muitos anos, né? Eu quero só fazer duas coisas. Eu vou fazer um ping-pong com vocês aí para a gente ter uma ideia de negócio. Veja bem, onde eu quero chegar, e o Edu vai poder me ajudar, inclusive.
Vocês tiveram no shopping também um funcionamento de boate, não tiveram? Sim, tivemos. Então, agora vamos ao ponto. O shopping, quando foi construído, tem aquela tenda intermediária naquele corredor, porque na época o proprietário do edifício não queria instalar os splinter, que é uma prevenção contra incêndio natural. É um mercúrio que explode e joga água sem problema nenhum a qualquer fumaça ou um nível de calor. Até aí, tudo bem, ele não colocou outro, né? Só que tem a boate ali, onde foi o boliche. Você teve lá, tem saída de emergência que eles fazem lá, que hoje é a tal de Red Walk lá, não sei o que. Existe uma saída de emergência porque o acesso à boate ali é bem restrito. E o que causa o acidente, muitas pode ser o segurança segurando a saída, mas também o tumulto. As pessoas se atropelam, derrubam cadeira e daí o tumulto também provoca ferimentos e pisoteio. Então não é só simplesmente o fato de o segurança segurar na saída para receber, mas o tumulto provoca outro tipo de coisa. Especificamente nesse espaço, tem uma saída de emergência compatível com a capacidade de uso? Péricles, boa tarde. Boa tarde. Quando eu tinha a operação lá do boliche, a gente tinha uma saída de emergência que era a mesma porta de entrada e a operação ela era bem mista entre boliche e danceteria, né? Uhum. E com o tempo, o bombeiro exigiu que essa saída de emergência fosse aumentada. Não sei se você se lembra, logo no começo, quando inaugurou, tinha um tamanho que eu não vou me lembrar agora, mas em torno de 2 metros e alguma coisa. E depois o bombeiro exigiu que aumentasse essa saída de emergência e fizesse algumas modificações lá. E a gente fez. Eu lembro que foi uma mexida um pouco, até no começo, a gente acaba resistindo um pouquinho a algumas coisas, né? Mas o bombeiro foi bem, não tem jeito, tem que ser assim, senão não tem renovação de alvará. E orientou, foi muito bom. E graças a Deus não houve nenhum tipo de incidente lá. E acredito que se tivesse essa saída de emergência aumentada, depois quando a coisa foi ficando mais danceteria, por isso que eles sentiram a necessidade da mudança. E aí a gente fez. Hoje eu não conheço como é que é a disposição lá, então não posso dizer para você se tem ou não se dá. A única coisa que eu conheço bem são das nossas casas. Eu conheço com medidas, como a gente fez um projeto, não foi nem adaptação, então até fica mais fácil, né? E fica mais perfeito, vamos dizer assim. Mais fácil e mais perfeito. O projeto ele anda em conjunto com arquitetura, com engenharia de segurança, com engenharia civil, com engenharia elétrica. O projeto anda em conjunto com vários braços da engenharia para que a coisa fique boa. Na realidade, é a NBR, são as normas que regulamentam portas de emergência. A BNT, a BNT. As normas técnicas, certo? Da BNT. E ali, por exemplo, nós só não temos nada contra o shopping, nada contra ninguém, mas ali, logo que sai a saída, tem uma escada. E normalmente, quando você quer uma saída de emergência, depois você não sai para a escada, não sai para lugar, tem que ir para um lugar aberto. Na verdade, lá não, Péricles, lá não. Lá a saída do local, do espaço onde hoje existe a Red Oak, não tem escada, é no plano. A escada é para subir para o supermercado, né? Então, que se tropicar, cair, já começa ali um certo pisoteio. Não, eu não estou criticando, não nada. Só estou falando que eu trabalho no setor imobiliário e, agora para ver, não fazendo propaganda, mas veio um senhor aqui em Defing e assumiu o cartório e tirou o jeitinho brasileiro. E nós temos que tirar não só o jeitinho brasileiro de algumas coisas, mas de todas as coisas que existem, nós temos que tirar o jeitinho brasileiro. Não, dá um jeitinho para mim, não existe jeitinho. Porque quando existe jeitinho, pode acontecer o que aconteceu em Santa Maria, perdas de vida. Uma criançada que aparece na internet, que é brincadeira, é lamentável que você vê. Aconteceu lá, aconteceu em outro lugar, como acontece assassinatos de loucos lá nos Estados Unidos, em escola e tantas coisas. Mas a prevenção é o melhor remédio que tem para qualquer coisa, tanto para a saúde pessoal quanto para a saúde coletiva. Concorda comigo? Sim, é isso aí. Péricles, a gente trouxe até eu fiz um croquis básico, acho que o pessoal vai apresentar aí agora, fiz um croquis básico de casa típica, né? A maioria das casas tem essa disposição básica aí, um croquis típico aí.
e até se o pessoal puder pôr. Vamos colocar aí, está na tela. Então esse é um croquis típico. Se você for olhar, é um terreno padrão, você que mexe com corretagem de imóveis, Péricles, vai perceber que é um croquis num terreno 12x30 ou num galpão 12x30, onde o palco está lá no fundo, tem o bar, tem a área VIP, tem banheiros, tem... Abaixa um pouquinho, por favor, aí. Sobe um pouquinho a imagem, isso. Cozinha, tem depósito, tem uma área de mesas ali, lounge, e tem a entrada que é lá na frente. E se você for olhar isso aí, ele tem uma saída de emergência que pode ser até inteira naquela parte onde está a flecha do lado direito, mas geralmente as pessoas põem uma porta meio pequena. E uma rota de fuga super comprida, com 27 metros de rota de fuga aí, ó. Tá até... Dá um zoom aí, Lalo. Dá um zoom. O Péricles está na linha ainda ou não? Péricles está nos ouvindo? Pelo visto caiu a ligação. Mas está nos assistindo, está conectado com a gente. Porque a saída de fuga na frente fica longe do palco, do fundo, né? Só por curiosidade das pessoas, essa categoria de discoteca, boate, casa de show, é considerado quase no mais alto risco pelos bombeiros. Justamente porque aglomera muita gente, né? Uhum. Então, a gente tem um cálculo aí onde que o pessoal da engenharia de segurança, os bombeiros seguem. E esse lugar aí, por exemplo, ó, tem 360 metros quadrados, 12x30. Então, se você pega uma área de trabalho que está sendo usada, onde é bar, cozinha, depósito, palco, caixa, onde as pessoas caixa, portaria, onde as pessoas não ficam, são área de trabalho. Se desconta essa área de trabalho, está dando 130 metros, sobra 230 de área de público. Uhum. Se calcular 4 pessoas por metro quadrado, o cálculo está errado ali, agora que eu estou vendo ali, mas é 230 vezes 4, dá 920 pessoas. 920 pessoas, para arredondar, são 10 unidades de passagem. Essas unidades de passagem que determinam a quantidade de pessoas compatível no lugar que vai determinar a saída de emergência, que é a coisa mais importante que tem, a saída de emergência. 10 unidades de passagem, a 75 centímetros cada uma, dá 7,5 metros. Nesta casa típica, está com uma saída de emergência com um total de 4,90 metros, está aquém. Mesmo que se torne quase toda a frente, aumenta 1 metro, 1,5 metros ali. Não dá 7,5. Não dá 7,5, sempre vai ficar aquém. Então, qual é a solução? Até esse é um desenho típico que a gente fez para mostrar, ilustrar. Rapidinho a gente fez. E fizemos um com o mesmo terreno, o mesmo galpão. O Lalo vai trocar agora. Isso, esse é o típico, né? Troca para o próximo, Lalo. Não, outro, esse. Olha, é o mesmo galpão com disposições diferentes. E o que foi criado aí? Foi criado no meio do galpão, praticamente no meio do espaço, ao lado esquerdo, uma área ao ar livre. Não sei se você viu que foi criado ali uma área ao ar livre, onde a rota de fuga explita para dois lugares. Ela tem uma bifurcação ali, né? Então essa área ao ar livre, onde está passando o mouse ali, é uma área que... A área confinada, que é a área onde as pessoas estão dançando e é coberta, no mínimo tem esse escape do ar livre antes de sair para a porta de emergência. Isso daí já é uma solução que todo mundo tem que buscar. A área ao ar livre é uma coisa muito boa. Então, se você continuar aqui também diminuiu um pouquinho a capacidade de público por conta de que você deixou ela melhor, essa planta. Mas geralmente as pessoas querem aproveitar mais espaço para colocar mais gente. Claro. Então, eu sei porque eu participei já de muitas plantas e de muitos casos, onde o pessoal está muito preocupado com o bar, está vendo aqui onde vai ser o bar, onde vai ser... A segurança, infelizmente, tem que falar isso, está por último. A segurança é a última questão. Muita gente que faz esse tipo de coisa, chega no final, aí onde que vai pôr a porta de emergência? Onde que vai pôr uma... quer dizer, a lei que deveria ser o mínimo, acaba sendo o máximo como meta para atingir. O que a lei exige, o que as normas exigem, o que os bombeiros exigem, tem que ser como mínimo. Estabelecido como mínimo, não como máximo. Então você pega nessa casa agora, mesma área, uma área de trabalho um pouco maior, ficou um pouco menor a área de público. Se multiplicado, aí caiu um pouquinho o número de pessoas.
Aí já exige 9 unidades de passagem, que são 6,75 metros. Nessa configuração tem 9,20 metros. Tem 3 metros a mais, praticamente. 2,5 metros a mais. É isso que a gente tem que buscar. Odu, esse setor é comum a gente ver alguns aventureiros. A pessoa aluga uma casa, aluga alguma coisa, vai lá e coloca 200, 300 pessoas dentro, coloca um DJ, cerveja gelada e está fazendo uma balada. A gente não tem cultura, Clemente, instalada no nosso país de trabalhar com segurança. Você tem conhecimento bom lá na 3M, seu irmão trabalha lá, você sabe quantos treinamentos por ano eles fazem com segurança, porque é uma firma que vem com a cultura norte-americana. Então a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, instalada para isso. Então você deixa a segurança de lado. E mesmo que vá acontecer alguma coisa, você conta com a sorte. Você fala, não, vira essa boca para lá, como se alguém estivesse gorando. A coisa não é matemática, a coisa não é racional. Dá a impressão que é uma coisa que não é palpável. Mas não é assim, né? E, bom, muitas pessoas também acabam se aventurando a participar de festas em diversos lugares e a gente também não se dá ao luxo de verificar a segurança, se há alvará do bombeiro, se o alvará do bombeiro está sendo respeitado, porque às vezes a pessoa constrói um layout, o bombeiro vai lá, autoriza a festa, em meia hora depois colocaram um sofá, como o capitão falou ontem, tem um sofá na frente do extintor, tem uma mesa a mais na frente da saída de emergência. Então é essa cultura, como você cultura disse, de segurança que complica, né? Não tem agora, quer dizer, hoje vai passar a ter por um desde tempo. que aconteceu essa tragédia, começou a sair no noticiário, a gente que tem essa operação pensa 24 horas nisso, nesse assunto, estamos aqui falando disso. Eu acho que o lado que vai ter que sobrar disso é que as coisas vão ter que melhorar, né? Tem que aprender com a lição. E isso é muito bom para o país, né? Ter que melhorar, porque vão surgir engenheiros de segurança mais capazes, com mais habilidade, com mais conhecimento, e vão surgir mais regras, vão surgir mais... Quer dizer, não sei nem se precisa, na verdade, de novas regras. Acho que o que precisa é cumprir as regras existentes, né? Que já existem, né? Que já existem. Tem o croquis aí da casa de shows lá em Santa Maria, Boate Kiss. Será que é possível? Olha aí, essa é a casa onde aconteceu o incidente em Santa Maria. Se você perceber aí nesse croquis, a saída, eu não sei se isso está na escala, quem fez esse desenho, mas isso está na internet, a gente pegou lá, né? Então você pega a saída, ela é proporcional ao tamanho do guichê de venda. Ela é o mesmo tamanho do guichê, como que pode um negócio desse? O tamanho do guichê é o tamanho da saída de emergência? Porque entra aos poucos e depois sai todo mundo de uma vez, né? Se eu não me engano, o tempo máximo para a saída, ideal é 3 minutos, mas o tempo máximo é 5 minutos de evacuação total. Eu acho que 3 minutos é tempo demais para uma coisa desse tipo. E outra coisa que acontece, as saídas de emergência, a gente começou a pensar muito no assunto, né? Eu não conheço nenhum dispositivo que venda-se para colocar na saída de emergência que tenha uma luz estroboscópica e uma sirene padrão, que com o tempo a gente vai reconhecer tanto essa sirene padrão que você vai começar, porque no caso aí, a visibilidade era 1 metro. Então não adianta também saber onde está a saída de emergência. Você não conhece a saída de emergência. Você não sabe onde está. Você vai ter que ir pelo som. Ou você vai pelo som, ou você vai atrás de pessoas. Por isso teve tanta morte no banheiro. Muita gente entrando no banheiro achando que lá era a saída. Algumas pessoas pode ser que achou que lá dava para sair por lá, rompendo alguma janela, mas outras não. Entraram atrás do fluxo. E aí, trava, né? Então, tem que ter uma sirene na saída de emergência, a hora que acontece alguma coisa, que as pessoas vão atrás do som, né? Aí isso eu acho que é uma solução boa. No caso de Santa Maria, o que eu ouvi dizer que não tinha o alarme de incêndio. Então, os próprios seguranças não entenderam o que estava acontecendo e não liberaram, porque não tiveram o sinal sonoro que avisa que é um incêndio, né? Olha, Clemente, eu vou te falar uma coisa. Desde que aconteceu esses negócios de gás lacrimogênio, lá no passado, a gente mudou a forma de cobrar. Antes era pós-pago, agora é pré-pago. Justamente para que se tiver qualquer coisa, todo mundo sai e está todo mundo resolvido financeiramente lá dentro. Ninguém vai querer, porque é um negócio, as pessoas não querem perder dinheiro.
Só que numa emergência, o dinheiro não vale nada. Então, só que os seguranças estão treinados. Não abre a porta, porque se jogar no gás lacrimogênio de propósito, porque daí... vão querer sair para não pagar. Então, nós não vamos deixar, porque estão fazendo sacanagem. Então, eu mudei. Pré-pago é um pouco mais inconveniente para o cliente, mas é muito conveniente para o resto, para toda a segurança e para esses engraçadinhos que querem fazer esse tipo de coisa. Acaba até diminuindo um pouquinho o consumo, mas... Acho que diminui um pouquinho o consumo, eu não sei dizer hoje, mas faz muito tempo que a gente está operando assim, mas a gente sempre achou que o pós-pago a pessoa podia gastar mais, né? Igual o telefone, né? Pré-pago tem que carregar, o pós-pago vai usando, na hora que vê a conta é grande. Mas a segurança compensa. Mas daí qualquer coisa que acontecer, abre a porta. Porque está todo mundo pago, está todo mundo resolvido. E isso é uma coisa também, que devia... E evita também que os engraçadinho usem dessa situação poder do pós-pago. Então, possivelmente, a balada pré-paga não tenha nenhum engraçadinho que tente criar uma situação... Pode até ter um engraçadinho, mas ele não está criando em visar o bolso dele, está criando por outros motivos. Mas visando ao bolso dele e falar, eu vou criar aqui um problema para abrir a porta e eu sair sem pagar aqui, vou gastar um monte hoje. E vou sair sem pagar, esse problema já está eliminado. Então, são pequenas coisas, a verdade é que são um monte de pequenas coisas que vai fazer uma coisa maior. Mas não tenha dúvida, saída de emergência é a coisa mais importante que existe nesse tipo de negócio. Com certeza. Respeito, né? Até porque o consumidor ele tem que se sentir seguro, né, para poder frequentar, então, tem que ser seguro. O consumidor, né? Clemente, fica um pouquinho difícil ele fazer algum tipo de avaliação. Essa avaliação realmente cabe aos órgãos competentes, aos órgãos fiscalizadores. E então, realmente, fica difícil um pouquinho para o consumidor. O consumidor, ele fica com a mão amarrada, né? Ele sabe se aquilo está certo ou não está certo. Então, complicado. Eu vou pedir licença mais um segundinho para que sejam passados os apoiadores culturais. A gente volta para dar sequência nesse bate-papo. Triste em função do que aconteceu em Santa Maria, mas muito importante em função da segurança e da precaução dessas casas noturnas aqui em Itapetininga e região. A gente volta já já. Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. O que mais importa na vida é viver bem. E para viver bem, é preciso cuidar da saúde. Em Itapetininga tem Unimed. Unimed. Viva tranquilo. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Estamos de volta com o programa Telescópio, agora exatamente 1h43, terça-feira. Aqui com a gente, Eduardo Bittar, falando um pouco sobre segurança nas casas de shows, aí em função do que aconteceu em Santa Maria, lastimável. Lembrando que esse programa tem o apoio do Café Santo André, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e Bolsacreto, as empresas que nos apoiam culturalmente. O e-mail do programa é o telescópiotvi@hotmail.com e o telefone é o 3527-8199. Agradeço já de antemão o Péricles, que participou com a gente aí, colocando as suas informações com relação à balada no shopping, né? Fazendo o seu questionamento. Du, vamos colocar mais uma vez aí o croquis da casa lá em Santa Maria para a gente fazer uma análise se estaria de acordo. Claro que deve ter alvará, né? Deve ter tido alvará de funcionamento, mas a gente pode olhar um pouquinho mais. Produção, consegue pôr para a gente, por favor? Clemente, eu sou da seguinte opinião.
croquis, se a produção puder colocar o croquis da Casa de Show em Santa Maria. E logo depois a gente tem o croquis também do Viernes, aqui em Itapetininga, para a gente fazer um efeito de comparação entre uma e outra. Alado, esse é o croquis da casa. Eu sou da seguinte opinião, você falou sobre se eles têm o alvará ou não. É uma casa que já funcionava, já teve alvará. Tá? Então, se eles estavam vencidos e estavam renovando, eu acho isso uma coisa até não muito importante. Por quê? Porque se deu o alvará na primeira vez, é porque era para estar correto. E o alvará não é nada mais que um papel. Se vamos supor que essa casa estivesse 100% correto, ou ultrapassasse essas metas que devem ser mínimas das normas da BNT, bombeiros, decretos, etc., o papel é um papel. O importante é estar correto. Claro que o órgão fiscalizador tem que ir lá para ver se está correto. Mas ele já tinha alvará e estava num processo de renovação. Agora, pelo que a gente está ouvindo, internet, notícias que a gente não sabe se são verdadeiras ou não. Essa é uma casa que tinha 650 metros quadrados. E se você começar a olhar ela, dá um zoom aí, por favor, um pouquinho nela, na casa mesmo. Começar a olhar, eu vou dar um chute com muita segurança. 350 metros quadrados são áreas ocupáveis por público. Com certeza, quase metade. Normalmente não é assim. Normalmente 650 metros, 500 metros ocupáveis, 150 de serviços, né? Então nessa casa tinha mais espaço para Vamos fazer uma conta, 350 metros, se ela tinha 650 no total. Isso, olha para você ver, olha, se você começar a olhar aí, você vai ver que tinha, no mínimo, se tinha 650, no mínimo 350 era área ocupável. 354 por pessoa dão 1.400 pessoas. 1.400 pessoas são 14 unidades de passagem de 75 centímetros cada. 14 unidades de passagem a 75 centímetros cada, para fazer uma conta arredondando, 10 metros, 11 metros. Não tinha 3 metros aí de emergência aí. Isso pro mínimo, atender o mínimo de exigência, não o máximo. O mínimo. Então, eu acho que alguma coisa está errada. Não querendo pôr pelo em ovo, alguma coisa está errada aí, né? Porque se tinha o alvará e com apenas uma saída de emergência e abaixo da... O problema não é ter uma saída de emergência. Se a saída de emergência tiver 20 metros e pedir a 10, pode ser uma. Sim, o problema é o respeitando tamanho a rota de fuga, que tem que ser no máximo 30 metros, que eu já acho bastante. 30 metros é um número, né? Você tem que colocar nas médias as coisas, porque... Isso que você diz é o ponto mais distante da porta. Distante até a porta. 30 metros. 30 metros. Você imagina você percorrer 30 metros numa escuridão, sem visibilidade e respirando essa fumaça tóxica. Não é fácil. Como diz o capitão Paulo Monteiro, o ideal é você seguir rente ao chão, porque a fumaça quente ela tende a subir. Ela tende a subir. Eles têm muita experiência nisso, mas alguém sabe disso? Tem que informar. Tem que informar, Nós vamos passar agora nas casas, na entrada, nos televisores de entrada, indicar para as pessoas saídas de emergência, pelo menos ali a pessoa grava. Se 10% gravar essa informação, elas vão ser as pessoas que vão ser as líderes que vão ajudar a tirar as outras, porque as pessoas seguem as outras. Outra coisa que talvez tenha ajudado a controlar esses incidentes, ou evitar os incidentes, evitar seria a palavra mais certa, é a lei antifumo, né? A pessoa não pode mais fumar dentro do estabelecimento, isso evita que o cigarro seja jogado aceso, que o isqueiro seja utilizado, né? Acho que isso evita um pouquinho. Ajuda um pouquinho. Acho que ajuda um pouquinho, mas não acho que seja muito não. Acho que ajuda se você tiver essa área de escape no ar livre. Que aí as pessoas correm por ar livre e de lá pode subir no muro, se lá não tiver uma saída de emergência, que é o ideal, né? Ter a saída de emergência também pelo ar livre. Porque a área do ar livre é uma área de transição entre a área confinada e a área de saída de emergência. Então é uma área que as pessoas vão respirar, as pessoas voltam, conseguem voltar um pouquinho no senso delas, porque elas percebem que ali elas estão mais seguras. Né? Elas conseguem enxergar, porque a fumaça dissipa e a visibilidade aumenta, acaba gerando uma tranquilidade. Eu vi um estudo nesta boate que deu problema lá nos Estados Unidos. Tem um grupo americano que fez o estudo comportamental de como é que funciona as saídas. Eles simularam isso, estão estudando cada vez mais. Então, lá nessa boate tinha 3 ambientes. Um grupo vermelho, um branco e um amarelo.
e na hora do incidente começou a vir fumaça, fogo, teve gente que estava do lado da saída de emergência e correu ao contrário, correu ao lado ao contrário, morreu. Porque não identificou a saída de emergência. Eu acho que a identificação sonora e estroboscópica para a saída de emergência, as pessoas têm que alguém desenvolver isso, colocar nas normas. Isso vai ser muito importante. Com relação às leis de antifumo, ainda tem casas que não estão adaptadas? Eu acho que não estão adaptadas, mas não permitem que fumem, né? Elas não estão adaptadas dentro que alguém saia, talvez permita que saia na rua fumar, né? Acho que nem todas se adaptaram, não. As novas, com certeza, né? O pessoal pensa nisso. Mas acho que todas não. Tá aí um grande detalhe que faz muita diferença, né? Porque imagina um cigarro aceso sendo jogado num canto e pegando fogo numa espuma. Nossa! Tá feita toda a porcaria em função de uma bituca de cigarro, né? Pois é. É verdade. Bom, tem como passar o croquis do Viernes Clube aqui em Itapetininga, para a gente dar uma observada como é feito aqui? Eu acho que eles filmaram, né? Se eu não me engano. Eles filmaram. Não, esse não é. Esse a gente fez um desenho de uma casa típica, né? Uhum. Será que eles têm filmado? Bom, aí eles filmaram, olha. Tá aí então o Viernes Clube aqui em Itapetininga. Aí essas são as duas entradas que também servem como saída. Porque as portas abrem para fora. As duas portas abrem para fora. Cada porta dessa tem 1,30 m. Só nessas duas portas a gente já tem 2,60 m. Essa é uma saída de emergência externa. Essa é uma saída de emergência externa, a principal saída de emergência. Também existe Esse é um tratamento acústico, né? Vou explicar o que é isso. Isso daí é um tratamento acústico absorvente. Muita gente coloca isso achando que isso vai inibir a saída do som para fora, como isolamento, mas isso não é verdade. Isso é um absorvente. Isolante acústico é outra coisa. Isso é para dar um conforto acústico dentro do ambiente e não para isolar. Uhum. Então, agora, este é um isolante acústico comprado por firma que fabrica isolante acústico. Toda espuma ela é inflamável. O que eles fazem neste caso, para esse tipo de uso? Eles colocam um retardador. Na química eles misturam o retardador. E se você pegar uma espuma comum, essa que você compra em casa de espuma para fazer colchão, sofá, que é aquela espuma igual aquela que tinha lá, primeiro que é quase inútil como absorvente também, porque ela não tem a densidade correta e ela não é correta. Então se você acender um isqueiro, você vai ver que essa espuma pega fogo, é brincadeira, parece pólvora. E essa não. A gente fez vários testes, até porque é uma coisa muito cara isso, viu? Uhum. As pessoas usam essa espuma comum porque é muito mais barato. Chega a ser, acho que 10 vezes a relação de preço. 10 vezes. Os dispositivos de alarme? Isso é hidrante, né? Que a casa possui. Fora os extintores, né? Hidrante, tem alarme de incêndio, né? As sirenes acionam. Nem todas as casas têm isso. Nem todas precisam ter isso também. Vamos esclarecer, porque então ficam achando que tem gente que não põe, mas nem todas precisam ter hidrantes. Quando a casa ela passa de uma metragem quadrada, o bombeiro exige hidrantes. Cada vez, depende da dificuldade. Por exemplo, essa questão de splitter que o próprio Péricles ele falou aí, comentou. Não é todo lugar que é necessário o splitter. Depende do uso, depende de como vai ser. Essa é uma espuma que não é nossa. Essa é uma espuma convencional aí. Essa é uma espuma que tinha lá, né, provavelmente. Essa é uma espuma de isolamento acústico. Não. Não existe espuma de isolamento acústico, existe espuma de absorvente acústico. Absorção acústica. Ela melhora a reflexão, o eco do ambiente. Entendi. Ela é fina e ela é inflamável. É inflamável. E não tem um retardamento... Essa eu não conheço, o fabricante desta, mas a maioria das espumas que o pessoal utiliza caseiramente, tem a gente que põe a caixa de ovo no teto,
para achar que resolve. Então a falta de informação é muito grande. Dá um mínimo não faz nada aquilo e pega fogo. Alguém tem um isqueiro aí pra gente testar essa... Tá louco, então vou indo embora. Vou pedir pro Lalo, pode testar aqui para tacar fogo para ver se funciona, se queima rápido ou não. Obrigado, produção, pela espuma aí. Acho que o recado tá dado, né, Du? Cuidado, respeito, aceitar as regras impostas pelo bombeiro, pela prefeitura, como mínimas e não como máximas. Como mínimas. As pessoas, eu participei de muitos projetos com muitos promotores de eventos em várias cidades da região aqui e, infelizmente, o assunto de segurança, ele é o último. Porque a hora que chega nos órgãos públicos, nos setores responsáveis, aí as pessoas falam, mas aqui está errado, aí que vai verificar. Outra coisa que você tocou no assunto que é verdade, as pessoas têm que fiscalizar, a população tem que fiscalizar, porque ninguém quer. As pessoas querem se divertir, ninguém quer passar por uma coisa dessa. As pessoas pedem alvará, deixam tudo em ordem e depois realmente mudam no meio do caminho as coisas. E isso tem que ter aprovação do órgão competente para saber, e de gente que entenda, né? Do profissional que entenda do assunto. Então eu acho o seguinte, que um pedido que a gente tem que fazer para todas as pessoas que a gente conhece, tapetinenganos, brasileiros, é que todo mundo ajude a fiscalizar, mas pondo dúvida mesmo, denunciando, fazendo alguma coisa para poder realmente tirar, para que não haja nunca mais isso. Tomara que esse seja o último do mundo. Que é muito triste, né? Desastre aéreo, por exemplo, o que as pessoas fazem? Fazem uma investigação super detalhada. Para quê? Não para pôr culpa em quem no que aconteceu, mas para achar o problema para não acontecer nos futuros voos, né? É isso aí mesmo. É pensar, analisar o caso hoje para que não aconteça amanhã. Pensar com respeito nesse sentido, né? É isso aí. Du, parabéns pela sua casa, que está extremamente adequada e seguindo aí os padrões de segurança exigidos pelo bombeiro e às vezes até, como a gente observou, detalhes que são além do que é exigido, mas que vale a pena, né, para manter essa segurança, esse respeito pelo consumidor há tantos anos aí nesse setor e sem ter dado nenhum motivo para desconfiança até então, né? É isso aí, a gente faz de tudo, a nossa meta é esta, juntamente com o propósito principal do negócio, que é o entretenimento, a diversão, né? Mas não pode esquecer nunca da segurança. Perfeito, agradeço pela sua presença, está aqui esclarecendo esses pontos com a gente. E vida longa ao Celeiro e ao Viernes Clube. Obrigado. E que outras venham aí para brilhantar nossa cidade, que merece. Tudo de bom. Obrigado, Clemente, agradeço. E estamos à disposição se precisar de algum esclarecimento à população, a qualquer órgão competente. E eu acho que agora é a hora realmente de refletir, dos órgãos competentes começarem a fazer reuniões com população, com gentes, para poder realmente chegar num denominador aí para zerar esse tipo de coisa, né? Isso aí. Que nunca mais aconteça. Perfeito. Obrigado pela presença. Obrigado, telespectador, pela audiência, pela paciência. E amanhã estaremos de volta, 12h30, com mais um programa Telescópio. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa